Olá, muito bom dia. Meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Quais os fatores que podem influenciar na produção de frutos na nossa vida? Por que na parábola do semeador, prevista lá no livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 9, precisamente, verso 8, aliás, fala que a palavra que caiu numa terra boa, essa produziu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Mas por que então que a gente muitas vezes insiste em produzir frutos a 30 ou a 60 por um, quando nós poderíamos produzir 100 por um? Né? O que interfere, quais os fatores que interferem, que podem mitigar, diminuir a produção de frutos na nossa vida, que podem influenciar tanto na quantidade quanto na qualidade de frutos da nossa vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã, ok? Então, essa mensagem, eu daria o nome dela e os 3 fatores que influenciam na produção dos frutos. Então veja bem que a palavra que caiu em terra boa, essa produziu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. E o primeiro fator que influencia na produção de frutos na nossa vida exatamente quando nós não aceitamos a correção. Isso mesmo. Quando nós resistimos sermos corrigidos. Porque a semente que caiu em terra boa, ela produziu muitos frutos, porque a terra era boa. Mas a terra, para chegar a ser considerada terra boa, apropriada para o cultivo, muitas vezes ela teve que passar por um processo que na agricultura, muito conhecido como correção do solo. Muitas vezes a terra que hoje é boa para produzir frutos, outrora foi uma terra árida, uma terra ácida, uma terra totalmente inapropriada para a produção de frutos. Então essa terra ela teve que passar por um processo de correção do solo. Então muitas vezes a gente não produz mais fruto porque a gente resiste à correção. A gente não permite ser corrigido, né? Então a gente não permite que o agricultor, que é o Senhor, corrija o pH da nossa vida, o grau de acidez da nossa vida. Acidez aqui fala de mágoa, de ressentimento, de ódio. Então nós precisamos corrigir esse pH, né? Essa acidez que faz com que a gente não produza os frutos os quais nós poderíamos produzir. Ok? Então nós precisamos passar por esse processo de correção, né? Retirar aquilo que não presta e permitir que o Senhor acrescente à nossa natureza as características, os elementos, as propriedades adequadas e necessárias para que nós venhamos a produzir frutos. Dentro desse processo de correção, um dos itens que eu considero ou reputo mais importante é a falta de humus, é a falta do esterco, do adubo, para que nós possamos produzir mais. Talvez a gente poderia estar produzindo 100 por um e estamos ainda produzindo 30, 60 por um. E o que é o humus? O humus é a humildade. A palavra humildade, ela vem da sua origem humus, do esterco, do adubo. Então a humildade, ela está para a nossa produção de frutos espirituais, ou frutos do Espírito, assim como o adubo está para a planta, que dá à planta condições dela produzir mais e melhor, em termos de quantidade e qualidade. A humildade. Talvez a falta de humildade, que faz com que você não produza mais frutos, os quais você tem potencial para produzir. Então o primeiro fator, então, é quando nós resistimos ser corrigido.
Nós precisamos de humildade, de adubo no nosso coração. E às vezes a gente não aceita esse acréscimo, essa correção. E a gente continua aí produzindo frutos 30, no máximo a 60 por um. E muitas vezes as pessoas se dão por satisfeitas. Estou produzindo 60 por um. Queridos, você tem potencial para produzir a 100 por um. Então deixa Deus trabalhar no seu coração, corrigir o seu coração, corrigir essa acidez do seu coração e colocar a humildade nele, ok? O segundo fator que interfere na produção dos frutos é resistir à poda. Muitas vezes a árvore já está em fase aí de produção. E o Senhor Jesus fala que quando ele poda uma árvore é para que ela venha produzir mais frutos. Então, às vezes, você também tem resistido a ser podado. Você não aceita ser podado. Você não aceita ser submetido a limites. Você não aceita ser sujeito a autoridade, sujeito a alguma hierarquia, alguma ordem, né? Você não aceita ser podado. Mas você precisa entender que muitos ramos que nascem numa árvore, na verdade eles são parasitários, eles simplesmente roubam a força desta árvore e não produzem nada. Né? Talvez muita folha, muita galha, muita coisa, mas na verdade ela está roubando a força da árvore e não produz nada. Então nós precisamos extrair, permitir que o Senhor pode aqueles ramos na nossa vida, que na verdade só retiram de nós a força, os nutrientes espirituais e não acrescenta nada na nossa vida. Não resista à poda, quando é o Senhor que está podando, quando o Senhor está estabelecendo limites para você. Amém? Aceite-os em nome do Senhor Jesus. Esse é o segundo fator que eu identifico que faz com que as pessoas não produzam frutos a 100 por um, quando poderiam e deveriam estar produzindo frutos nessa quantidade, nessa qualidade. Ok? Terceiro fator que interfere na produção de frutos é quando nós metemos a mão no arado e olhamos para trás. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas o arado, nessa época, era um arado tracionado por animais e que as pessoas o agricultor ia segurando, sustentando na parte de trás e o animal tracionando, puxando esse arado, enquanto ele vai rasgando a terra. Porém, o que fica para trás é a terra já trabalhada. Então, quando a palavra do Senhor diz que nós, quando metemos a mão no arado, não devemos olhar para trás, porque quando nós olhamos para trás, nós vemos somente aquelas áreas que foram trabalhadas. Nós enxergamos somente aquelas áreas que sofreram a ação do arado, né? Mas se nós olharmos para frente, nós vamos ver que ainda há uma extensão muito grande ainda a ser trabalhada pelo arado do Espírito Santo. Então, nós devemos olhar para frente, esquecer das coisas para trás, que ficaram para trás, não viver de memórias, né? Aquela área que já foi trabalhada pelo Espírito Santo, que já está produzindo, glória a Deus por isso, mas nós precisamos atentar também para as outras áreas da nossa vida, que ainda o arado do Espírito Santo não agiu sobre elas. Ok? Então, quando você não tem toda a sua extensão, todas as áreas da sua vida preparada, corrigida para receber a semente, essa área vai ficar improdutiva. É uma área improdutiva da sua vida, inutilizada da sua vida, que poderia estar produzindo, mas por não ter sofrido a ação do arado do Espírito Santo, não está apropriada para a produção de frutos. E é por isso talvez que você produza fruto 30% ou a 60 por um, porque é exatamente a extensão diária da sua vida, de áreas da sua vida que foram trabalhadas e as outras ainda estão sem
improdutivas, sem estar devidamente preparadas para a produção de frutos. Eu quero deixar essa palavra para você, em nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo corrigir a sua vida, retirar aquilo que não presta. A boa terra hoje, volto a dizer, muitas vezes é aquela terra da qual se retirou pedras, né? Que lá no versículo 5 fala que por ter muitas pedras não tinha raiz suficiente, e elas viam o sol e secava as plantas, ela morria, por isso ela não podia produzir. A terra boa hoje, muitas vezes era aquela terra que foi retirada também espinhos, raízes de todo o mal, né? Que foi destocada, que foi trabalhada, corrigida. Talvez você viu muitas pessoas produzindo frutos, você não imagina como era a terra do seu coração no passado. Uma terra seca, desértica, árida, improdutiva. Quando produzia, era produtos ruins, que não podiam ser aproveitados. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha trabalhar no seu coração, e que você não aceite produzir menos de 100 por 1 de frutos na sua vida, porque é o que Deus tem para a sua vida, ok? Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade, e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Se você gostou dessa mensagem, inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.